A partir do dia 1º de fevereiro de 2025, logo mais, o preço dos combustíveis sofrerá um aumento. Vocês sabiam disso? Pois é. Esse aumento está ligado à elevação das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Essa decisão ela foi tomada aí pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ. Você sabe o que é o CONFAZ? Vamos lá. É um órgão de caráter nacional. Ele reúne os secretários estaduais da Fazenda, incluindo aí o do Distrito Federal e o ministro da Fazenda. No geral, ele é um órgão dos governos estaduais e não do governo federal. Vocês sabiam disso? E por falar em governo federal. Bom, nesse caso, o governo federal ele tem pouca influência direta para impedir o aumento do ICMS, já que este imposto ele é administrado somente pelos estados. Mas aí você fica indignado e me pergunta, então Zamba, o governo federal não pode fazer nada? Bom, calma, né? Também não é bem assim. Vamos lá. Vou explicar para vocês. O governo federal pode sim, tá? O governo federal pode fazer algo, adotando medidas para amenizar os impactos. Medidas como subsídios ou até mesmo ajustes em outros tributos. Ou seja, o governo federal pode fazer compensações aos estados, como já fez em outros momentos do passado ao congelar alíquotas, que foi para aliviar aí o custo dos combustíveis, por exemplo. Bom, porém, não é fácil, porque são alternativas limitadas e complexas, porque depende de um equilíbrio entre a arrecadação e as despesas públicas. E aqui, um fator importante, tá? Essas compensações financeiras aos estados pelo governo federal não é tão simples. E não depende apenas de uma canetada lá do presidente Lula, tá? Geralmente, elas precisam passar aí pelo Congresso Nacional, porque envolve alteração no orçamento ou, né, em muitos casos, pode até mesmo criar despesas adicionais para a União, tá? Então precisa passar aí pelo Congresso. Mas agora, falando um pouco de valores, tá? Segundo o Valor Econômico e o próprio Poder 360, estima que o aumento direto do ICMS eleve o preço aí da gasolina e do etanol em pouco mais de 7%. E do diesel, um pouco mais de 5%, ou seja, mais que a inflação. Esse reajuste, ele reflete não apenas o custo do abastecimento, mas também no preço de bens e serviços, já que o transporte é fundamental em toda a cadeia econômica, ou seja, vai ter aumento de inflação. Agora, é certo dizer que a culpa é somente do governo federal? Muitos acreditam que sim, que o aumento dos combustíveis seja um reflexo de descontrole da administração federal. Mas aí nesse caso, eu pergunto para vocês, nós verificamos que a responsabilidade recai principalmente sobre os estados, pois foram eles que decidiram elevar o ICMS para equilibrar as suas finanças. Trago mais também. É importante a gente lembrar que os preços de tudo no Brasil são influenciados por fatores externos, como o preço internacional do petróleo, né, através aí das políticas da Petrobras, do câmbio, da seca, de especulações e outras coisas mais. Bom, para a gente poder finalizar esse vídeo, tá? Gostaria de lembrar que nos governos anteriores, o próprio Bolsonaro, né, eles tiveram aí uma tentativa de redução de impostos, né, sobre o combustíveis. Mas trouxe aí muito desafio fiscais, né, especialmente para os estados. Foi um desagrado aí geral,
Vocês lembram disso daí? Agora, no governo atual, o desafio deles é equilibrar as contas públicas, né? E lidar com a alta tributação que há anos impacta diretamente o bolso de todos nós brasileiros. É isso aí. O que você acha disso? Eu queria saber de vocês também. Vocês já deixaram ou adiaram de realizar algo por causa dos altos preços? É um tema aí que merece debate, né? Porque afeta todos nós. Responde aí nos comentários. Não deixa de curtir e compartilhar aí se você achou esse vídeo legal. Até!